Muito boa noite a todos. Meu nome é Breno Guimarães Garrido, eu sou jovem da Sexta URI. Eu vou apresentar para vocês hoje a minha palestra sobre drogas e alcoolismo, que é sobre o tema valorização à vida. Eu vou começar agora a fazer a prece de inicialização para eu começar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, amigo da espiritualidade, por estar aqui hoje rezando. Obrigado mais um dia, obrigado mais uma semana. Senhor, peço-lhe que mande seus anjos guardiões sempre nos iluminarem, nos ampararem, nos intuírem, que nos ajude em momentos difíceis. Peço-lhe que nenhum mal aconteça conosco, Senhor, e que ampare a todos. Muito obrigado, que assim seja. Bom, eu vou começar falando para vocês, introduzindo primeiro as drogas. Como o meu tema é sobre droga e alcoolismo, eu vou introduzir para vocês primeiro a droga, né? E o que é a droga? O termo droga refere-se geralmente àquelas substâncias psicoativas e, em particular, às drogas lícitas ou aquelas cujo uso é regulado por lei, por provocarem alterações do estado de consciência do indivíduo. Existem vários tipos de droga, como a maconha, a cocaína, a bala, LSD, entre tantas outras. Só que eu vou dar mais ênfase à maconha, pois ela é mais conhecida e mais utilizada dentro dos jovens. Apesar de ter uso recreativo e apresentar danos ao organismo, essa planta possui componentes que apresentam importância medicinal. Só que seu consumo fumado, ele prejudica o seu pulmão. Seu consumo, quando comparado com outras drogas permitidas, perde apenas para o álcool e para o cigarro. Existem alguns tipos de maconha, como a cannabis sativa, cannabis índica e cannabis ruderalis. A maconha pode causar dependência química e o risco de desenvolvimento dessa dependência está relacionada à extensão do seu consumo. No entanto, os sintomas de abstinência são apresentados por um número reduzido de indivíduos. Os sintomas de abstinência apresentados são irritabilidade, insônia, dor de cabeça, depressão, entre tantos outros. Isso não significa que todas as pessoas apresentarão esse problema. A dependência causada pela maconha caracteriza-se por uma necessidade de seus efeitos após a interrupção do seu uso. A pessoa pode se sentir agitada, inquieta, irritada, apresentar dificuldades para dormir e sentir também sintomas como câimbras e náuseas. Eu achei, num pequeno livro da FEB, da Federação Espírita Brasileira, um documento, né? 2 perguntas sobre o início das drogas. Eles perguntam assim: por que alguém vai às drogas? Aí a resposta: busca de novas sensações, desconhecimento da finalidade de vida, estimulante físico e mental, que basicamente são os vestibulando, motoristas, jogadores, artistas, atletas que mais usam, né? E eles fazem outra pergunta que é: por que a maioria dos viciados são jovens? E eles respondem: jovens são mais ávidos de novidades, no caso por curiosidade, por rebeldia, busca de autoafirmação, às vezes não encontrada no lar ou se sentem rejeitados. Isso vale tanto para os jovens há menos tempo, quanto para os jovens há mais tempo. E às vezes pode ser, como muitos casos, uma fuga da realidade, se dopar com algumas substâncias químicas, serve para esquecer momentaneamente da sua vida para entrar em um outro mundo de sensações. E com a falta de procura por auxílio e cuidado, essa pessoa pode vir a se tornar um dependente químico. Bom, agora eu vou introduzir um pouco sobre o álcool, que é utilizado nas bebidas alcoólicas, solvente de tinta, vernizes, perfume. Só que hoje sabe que o alcoolismo é uma doença física, psicológica e espiritual, que não escolhe sexo, a posição social, a raça ou mesmo a idade. É geradora de uma forte compulsão
criando dependência física e psicológica. Muitas vezes, pode ser trazida de uma forte tendência e condicionamentos de vidas passadas, como pode se desenvolver nessa atual existência, começando em casa, com o exemplo dos pais. O alcoolismo é uma doença progressiva, possuidora de etapas e graus de intoxicação, aguda ou crônica, provocada pelo excesso de consumo de bebidas alcoólicas. Geralmente, esse vício cria rotinas que envolvem cúmplices encarnados e desencarnados, que compartilham do mesmo hábito e mania. Eles desenvolvem a toxicomania, que a toxicomania é um consumo compulsivo de substâncias ativas sobre o psiquismo, como o álcool e as drogas, a heroína, a cocaína, o êxtase, etc. Ela é uma doença incurável e fatal. Se o alcoólatra não parar de beber, levando as suas vítimas à morte prematura, os dependentes do álcool podem se envolver em situações psicossociais desagradáveis, como desestruturação familiar, desestruturação psíquica, desemprego, solidão, crime e marginalidade, que é considerada um dos piores vícios, mata milhares de pessoas no trânsito e nos lares, causando violência e confusão extrema, pois o uso da bebida é legalizado na maioria dos países. O alcoolismo é considerado, na atualidade, um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo. O álcool é uma droga socialmente permitida. A ação do álcool, ou mesmo da droga, no perispírito é letal, criando fuligens deletérias, que corroem ou que destroem, né? Que impregnam no perispírito, lesando tanto as células perispirituais como as células físicas. A ingestão das drogas cai na corrente sanguínea e daí, chegando ao cérebro, agride as células neurais. Estas irão refletir nas regiões correlatas do corpo perispiritual em forma de lesões e deformações consideráveis, que em alguns casos podem chegar até deformar a própria aparência humana do perispírito. Por vezes, o consumo das drogas é tão excessivo que as energias oriundas do perispírito para o corpo físico são bloqueadas no seu curso, retornando aos centros de força. E querendo ou não, essa droga é de muito fácil acesso aos jovens, onde ela é liberada e mais utilizada, pois os jovens não têm muita consciência dos agravantes do álcool. A Revista Brasileira de Psiquiatria publicou uma pesquisa realizada pelo professor Paulo Dalgalarrondo e outros da Unicamp, sobre a religião e o uso de drogas por adolescentes. Ele e sua equipe verificaram que o consumo de álcool e drogas por adolescentes, protestantes históricos e pentecostais, que são os mais conservadores, que condenam o uso da droga de forma mais clara e explícita, foi significativamente menor do que pelos católicos e espíritas, mais liberais, entre os quais a condenação não é tão enfatizada. Como explicar o maior consumo de droga entre adolescentes espirituais do que entre protestantes e pentecostais? Será que proibir dá melhores resultados do que educar? Será que proibir com respaldo na Bíblia é mais eficaz do que conscientizar com base nos ensinamentos evangélicos e doutrinários? Seguramente, educar não produz resultados inferiores aos que se obtém com a proibição. A proibição é um freio que funciona enquanto as pessoas permanecem vinculadas fortemente à igreja e a que está ligada. Quando ela se afasta, costuma fazer tudo o que está reprimindo. Quem foi educado costuma agir diferente. Mesmo quando se desliga da instituição religiosa onde foi educado, põe em prática o que aprendeu. Isso porque, em princípio, aprende a desenvolver hábitos mais salutares. E como a convicção de que a educação é o recurso mais eficiente na prevenção do uso de drogas, onde estariam os acertos? Nos lares espirituais? Joana de Ângeles afirma: o lar é o grande formador do caráter do educando. Joana de Ângeles é um espírito tratada pelo médium Divaldo Franco, como sua guia espiritual.
Então, os pais espíritas estão cuidando da educação dos filhos de acordo com o compromisso assumido perante Deus? Estão tocando no assunto das drogas como frequência necessária? É ideal que os pais aproveitem os resultados dessa pesquisa para reavaliar suas iniciativas na educação, ou seja, se evitam esforços para desenvolver neles a consciência do que é prejudicial e do que é saudável para a vida, tanto material quanto espiritual. Os centros espíritas também podem e devem contribuir no desenvolvimento dessa consciência. O papel é complementar ao dos pais. As ações que os centros espíritas podem desenvolver abrangem e a evangelização das crianças e dos jovens e a conscientização dos pais quanto à importância de tratar das questões das drogas no processo de educação dos filhos. E é por isso mesmo que estamos sempre incentivando os jovens a debaterem mais sobre o assunto, pois é algo que está presente na vida de todos. Conscientizar os jovens sobre os perigos e problemas do álcool já é grande passo à valorização à vida. E isso é muito importante. Bom, eu vou finalizar para vocês com... Estou finalizando aqui para vocês e eu vou contar uma história de André Luiz, né? Que o título é Reflexões sobre o Suicídio Inconsciente. André Luiz, ele foi um médico em sua encarnação que ficou conhecido no meio espírita após a edição do livro Nosso Lar. Vê-se no umbral após o seu desencarne, a região de sofrimento no plano espiritual. Experimenta intenso sofrimento psíquico por encontrar-se em uma condição desfavorável espiritualmente e é constantemente acusado de suicida por vozes que o cercam na região umbralina. Foi resgatado pelo mentor espiritual Clarencio, auxiliado pelo irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. E eles falam, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Ele está se referindo ao suicídio inconsciente, caracterizando nas pessoas que levam um estilo de vida que os ocasione a redução de forças físicas e vitais, ocasionando a perda de durabilidade necessária do corpo físico para cumprirem com êxito a encarnação. Foi o caso de André Luiz. Também são exemplos de suicídio inconsciente: beber desmedidamente, fumar, uso de drogas, excesso de alimento, descontrole emocional. O importante nesse ponto é que o indivíduo não tem consciência de que está se matando e poderá protestar quando foi acusado disso. Foi o que aconteceu com André Luiz, ao ser acusado de suicida. Ele diz: lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri operações graves devido à oclusão intestinal. Ele não tinha uma intenção consciente de morrer. Objetivamente, ele queria viver, mas sua realidade psíquica e física dizia o contrário. Percebendo essa contradição, o médico espiritual chamou sua atenção para a realidade dos fatos. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Neste ponto, aparece com clareza a visão espírita da medicina psicossomática. Aqui está sendo dito que uma doença se radica em causas profundas, dizendo de outro modo, o que acontece no corpo é uma expressão viva do que está acontecendo na mente. O corpo fala o que se passa na vida mental e emocional. Ficamos pensando em ocasiões tão comuns na atualidade das frequências festas ou baladas regradas a álcools e drogas, a título de momentos de felicidade, mas que são, isso sim, hiperestímulos sensoriais que provocam uma falsa sensação de felicidade. O que se passa nessas ocasiões são movimentos autodestrutivos ou na falsa diversão. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação conceituara. Até ali, os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Enfim, quem fez o julgamento foi o próprio André Luiz, auxiliado por Clarencio,
que serviu mais como psicoterapeuta do que julgador. Ele foi o veículo para detonar um processo de autoconsciência. A capacidade de tocar a consciência somente é possível através da presença da humildade e do amor. Mostrando que havia entendido e aprendido o ensinamento, André diz: abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos, a falsa noção da dignidade pessoal cedida a terreno à justiça. A justiça somente surge diante da humildade, nunca frente à prepotência e ao rigor tirânico. A vaidade somente cede diante do amor, pois frente a qualquer outra expressão emocional de afrontamento, ela se rivaliza. O orgulho e a vaidade não reclinam a cabeça se não for diante da humildade e do amor. André, diante de Clarência, amoroso e humilde, derrama-se e reencontra-se. Desarma-se e reencontra-se. E como eu posso linkar tudo isso à valorização à vida? Então, gente, com tudo isso que eu trouxe até vocês, podemos perceber que o consumo de drogas e do álcool está nos levando a um suicídio inconsciente. Mas agora com essa palestra, ela é consciente. Então, vamos dar mais valor às nossas vidas. Não deixe esses momentos tomar conta da sua rotina. Como eu falei, as drogas causam problema ao perispírito de forma quase irreversíveis. Então, busque um tratamento espiritual. Não deixe para depois, porque o depois pode ser tarde. Procure se ajudar agora. E só vou dar só mais uma bebida, amanhã eu começo. Não faz isso. A gente sabe o quão difícil é deixar de lado esse vício, pois tem espíritos de baixa vibração ali, do seu lado, querendo você fumar e beber mais. E assim cada dia mais, e esse amanhã nunca chega. Mas dê valor à sua vida. Cuide de seus órgãos, que foram feitos com tanta delicadeza e tanta perfeição que Deus criou e com tanto amor. E para finalizar agora para vocês, eu achei um texto ele não é espírita, é de uma pessoa anônima que escreveu sobre um dia após o meu suicídio. E ele começa assim, para finalizar. Um dia após o meu suicídio, eu me apaixonei tanto por minha mãe, ao ver ela chorando no chão do meu quarto, abraçando minhas camisetas sujas e com as fotos espalhadas pelo chão. Eu vi tanto amor nos olhos dela. Um dia após o meu suicídio, eu senti o quanto meu pai me amava, por mais que ele tinha um jeitão durão. Em meio de tanta tristeza, ele falava com os olhos em lágrimas, mas cheio de orgulho sobre mim, que eu era muito apegada com Deus e muito sensível ao próximo. Um dia após o meu suicídio, eu vi que a Lola, minha gata de estimação, era a mais espetacular que eu imaginava. Toda vez que alguém chega em casa, ela ia correndo até o portão, esperando por mim. E ao ver que não era eu, ela deitava na frente do portão e continuava a me esperar. Um dia após o meu suicídio, eu me encantei pelos meus irmãos, ao vê-los sentados na sala, com os olhos lacrimejados, lembrando das vezes que brincávamos na nossa linda infância. Que época boa! Crescemos tanto. Um dia após o meu suicídio, eu me senti especial quando eu vi meus irmãos de fé tão abalados e dizendo o quanto eu iria fazer falta nesse mundo. Já de noite, eu fui até o necrotério me encontrar com meu corpo. Confesso que isso me incomodou. Olhei para aquele corpo e disse: tantos sonhos que você tinha, tantos planos, tanto amor para dar, tanta gente para conhecer, filhos abençoados. Você tinha alguém que te amava e você jogou tudo pelo alto. Tem que ser muito corajoso para tirar sua vida. Por que não usou isso para vencer na vida? A vida não é tão ruim como essa dor te faz enxergar. Existem sim pessoas que nos amam, que nos querem por perto, que nos querem bem. Dê uma chance para essa sua vida e às pessoas que estão ao seu lado. Existe sim cura para todo trauma.
Existe sim cura para toda dor. Procure ajuda, se abra com alguém e você vai superar essa depressão. Jesus ele nos ensinou que possamos ver o tanto que somos valiosos aos olhos de Deus. Você ainda está aqui e pode mudar a sua vida para sempre. Muito obrigado a todos e boa noite. Eu vou fazer a prece de encerrar. Vou encerrar agora para vocês com a prece. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, amigo da espiritualidade. Obrigado mais uma palestra. Obrigado pela comida, pela água. Que essa semana seja próspera para todos. Que o caminho de todos seja iluminado. Muito obrigado por tudo. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja.